Então seja bem-vindo ao Desejo Imediato desta semana. O Desejo Imediato disse-lhe na sexta-feira, no programa da manhã, que ia ser como ter orgasmos femininos para toda a vida. Mas a Maria do Céu chegou aqui hoje e trocou umas voltas. Decidiu mudar o programa. E ela já vai explicar o que é o programa de hoje e porque é que ela mudou. Mas já agora, não se esqueça que o Desejo Imediato é um programa que nós criámos aqui no canal A Cor do Dinheiro para reparar cabeças, consertar cabeças, como eu costumo dizer. E nós temos dois programas diferentes, um sobre psicologia, com a doutora Alexandra Nunes, e outro sobre sexologia, em geral, e problemas das mulheres, que é com a doutora Maria do Céu Santo, que é ginecologista e obstetra, como vocês sabem. E quero lembrar também que temos um e-mail dedicado ao programa, que dá pelo nome de desejoimediato@gmail.com. E agora sim, Maria do Céu, porquê é que me trocou as voltas? Bem, eu estou aqui, queria fazer aqui uma surpresa ao Camilo, estava com medo que ele não me deixasse trocar, mas hoje quando me levantei de manhã e vi este dia, que era o primeiro programa no verão, e não dava para ir para a praia, ainda por cima, não se pode sair, temos um fim de semana mais ou menos confinado, e eu pensei, o que é que isto vai produzir nos espectadores que estão a assistir ao Camilo? Assim, uma certa meditação, pensar mais em sexualidade, não só, mas também aqueles problemazinhos, que às vezes são só problemazinhos, empolam e ficam a quase num balão. Porquê é que nós não vamos fazer um programa mais prático? Mais ou menos, teórico-prático. Teórico-prático. Não tanto prático, não é? Teórico-prático. Mas sobre sexualidade. Mas sobre sexualidade, okay. Ou seja, dar umas dicas para tirar alguns mitos, alguns pequenos problemas que vamos incidir essencialmente nos homens, porque o número de telespectadores é essencialmente homens, embora está muito a aumentar. E nós temos a ver que o número de mulheres que está a ouvir e a ver é muito maior. Mas vou começar então pelos homens. Quais são os principais problemas a nível da sexualidade que surgem, essencialmente no verão, porque quando chegamos a esta fase, os sonhos intensivam-se. Já agora, porquê que é o verão? É por causa dos sonhos se identificar? Precisamente por quem está sozinho, ou quer continuar por opção, ou pensa que agora nesta fase vai descobrir o príncipe ou a princesa. Por isso faz um melhor investimento na sua imagem e também tenta fazer na parte social. Por outro lado, os que já têm parceira, que estão acompanhados, pensam, agora é que eu vou ter uma namorada, daquelas que eu tinha de antes, na adolescência, antes de começar a coabitar com ela, e ela pensa, agora é que ele vai voltar a namorar, a ser bonzinho, a levar uma florzinha ao fim do dia, a fazer festinhas. E muitas vezes isto não acontece. Por isso é que, muitas vezes, o pico dos divórcios é a seguir ao verão, porque os sonhos não se tornaram realidade e foi antes um colapso na relação. Por isso vamos aqui tentar ajudar as pessoas a manter a autoestima, ainda mais, e alguns pequenos problemas do dia-a-dia, como é que os vão ultrapassar. Para homens, essencialmente. Primeiro para homens, depois damos ali um jeitinho também às também falar de mulheres. Então vamos a isso. Mas hoje resumimos e depois nos programas seguintes vamos pormenorizar mais algumas pequenas coisas. Por isso, na fase da adolescência, quais são os grandes problemas dos homens? O tamanho do pênis, não é? Como já aqui referimos, acham sempre que o do vizinho é maior que o deles, porque vem o deles de cima que é mais pequeno e o do vizinho do lado quando vão aos urinóis públicos ou assim, por isso é uma das inseguranças, é o tamanho, que não tem nada a ver, o tamanho não conta, por isso interessa de facto a técnica e a qualidade da relação em si. A Maria do Céu já explicou isto aqui uma vez, aliás, a questão de estimular as pregas, a vagina e por aí. Isso, os primeiros 3 a 4 centímetros da vagina é o essencial para fazer a estimulação. Depois, é o medo da ejaculação prematura ou precoce. Também há algumas dicas. Claro que se a pessoa tiver muito tempo sem chegar ao orgasmo, depois quando começa, é em geral sempre mais rápido. O que se aconselha aqui, principalmente aos adolescentes, é entrar o termo que eu vou dizer em autogestão, que isto hoje em dia é um programa mais para adultos, não é? Ou seja, em masturbação, que é para depois, quando chegar ao ATSI, não ser tão rapidinho. Mas isso é para os adolescentes? Para os adolescentes. Okay. E, embora haja alguns homens também, sem ser adolescentes, podem ser adolescentes do cérebro, não é? Mas não do bilhete de identidade e que mantenham ainda, e mesmo ejaculação prematura ou precoce, pode aparecer de
facto em todas as idades e não só na adolescência. E depois é de facto a dificuldade na performance, se consegue ou não consegue, se perde a ereção, o que é que acontece, e por isso é um dos principais problemas. A ereção também não pode estar tão preocupado, há algumas técnicas que muitas vezes ensinam também às mulheres, mas que em programas seguintes vamos explicar mais pormenorizadamente, porque o tempo é limitado e vamos tentar focar cada grupo etário. Um dos principais grupos etários. Depois temos o homem dito maduro, entre aspas, não é? Da idade fértil. Qual é o principal problema? Muitas vezes é achar que a parceira não quer fazer amor, não é? Que tem a chamada dita dor de cabeça ou outro problema qualquer, embora hoje em dia também, principalmente nesta época da pandemia, alguns com alguns problemas que se exacerbaram, também diminuíram a atividade sexual. Não só deles, porque muitos têm de facto também o desejo, a libido diminuída, mas a maior parte deles não refere este problema. A parceira, a companheira é que refere. Como é que eu vou aumentar o desejo da minha parceira? Por isso, é fundamental as festinhas, não é só fazer amor, não é preciso ser tudo fast food, há alguns brinquedinhos que eu já vou mostrar no fim. E não é correr a fazer as coisas logo. O chamado foreplay, ou seja, preparar, como é que se diz, como é que as mulheres vão dizer? Preliminares. Os preliminares são fundamentais, não é? Sim, mas descobrir qual é o preliminar que a parceira gosta, Pois. porque nem toda a gente, como aqui já referimos, gosta da mesma coisa, não é? Se for ver aí à neta ou ao outro lado, dizem logo um dos pontos que as mulheres adoram é as orelhas, os homens têm tendência logo a atacar a orelhita e muitas mulheres não gostam de nada, até detestam. Por isso tentar perceber o que é que gostam. Eu aconselho sempre as mulheres, não é? Quando os homens tocam num sítio que é bom, exagerar um bocadinho, dizer, ai, ótimo, fantástico. E depois quando é um sítio menos bom, escusa dizer, teste, não quer, não diz nada, caladinha, eles acabam por perceber, não é? A mensagem está lá, a mensagem está lá. E acabam por se orientar, de facto, para aquilo que a parceira gosta mais. Outra das coisas também é, de facto, o período refratário, ou seja, entre um orgasmo e depois voltar a ter ereção, nos homens há um chamado período refratário. Nas mulheres há menos, embora com a idade também tem tendência a aumentar, mas se estiver cansado, se tiver tido mais atividade sexual frequente, esse período é maior. E é uma das preocupações dos homens, é o dito período refratário. Não tem problema, é o que costuma dizer, com a idade ou com o avançado stress e do cansaço, a pessoa pode fazer ir de um sítio ao outro a correr, ou pode ir ao mesmo sítio, chegar lá na mesma um bocadinho mais devagar. Mas é preciso conhecer bem o corpo e é preciso trocar impressões com a pessoa que está do outro lado, ou seja, não vale a pena esconder estas coisas. Não, principalmente um dos grandes problemas, e ainda bem que o Camilo focou, é os homens têm problemas na próstata. Os homens que foram operados à próstata ou têm alguma patologia, alguma doença da próstata, no lugar de falarem com a companheira e que elas também estão preocupadas e ajudam-nos e querem nos ajudar, porque no consultório pedem muitas vezes como é que eu posso ajudar o meu marido. Eles refugiam-se, isolam-se, não querem falar, não querem dizer nada ao próprio urologista, deixam de ter atividade sexual e não só, nem afeto, nem vestinhas, porque eles próprios sofreram uma inversão, enquanto antes as mulheres fugiam quando viam as festinhas e tudo porque achavam que muitas vezes era para fazer amor e não lhes apetecia, aqui é ao contrário, os homens não fazem afeto, festinhas, beijinhos, porque acham que a parceira pode querer fazer amor e eles não conseguirem, não serem capazes. Não, Mas por favor... Porquê, Maria Céu? Porquê que há tanto homem que fica com receio depois de fazer a operação? Porque a própria comunicação social, e não só, e de facto também por vezes há algumas alterações, mas a maioria delas, com a ajuda do urologista e com a ajuda da parceira, que é fundamental, conseguem ultrapassar e ter uma vida sexual satisfatória. Por isso,
Por favor, não se isole, não tenha medo. É um mito, não é? É um mito. E como É um mito se a pessoa conseguir conversar com a parceira, irem os dois ao urologista, verem como é que podem ultrapassar. Hoje em dia há muitas técnicas que ajudam a ter uma vida sexual satisfatória. Portanto, se você foi operado à próstata ou teve algum problema, não receie. Maria do Céu, porquê é que os homens normalmente se assustam com a questão da próstata? Por várias razões. Primeiro, porque acham que a próstata tem a ver com a sexualidade, acham que as terapêuticas que se fazem para a próstata muitas vezes diminuem o desejo e a ereção e têm medo do cancro da próstata e das cirurgias à próstata que, independentemente de acharem que lhes tira alguma virilidade, lhes interfere com a sexualidade. Mas a questão da próstata era uma coisa antiga, ou seja, as técnicas eram pouco desenvolvidas e havia o risco de cortar um nervo e a pessoa ficar impotente. Sim. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia não, só por acidente, em geral não, mas também há muitas técnicas já que ajudam a ultrapassar essas complicações que possam surgir cirurgicamente, não é? Mas um dos mitos que os homens têm é que acham que, como não vêem ejaculação, porque muitos dos homens operados têm ejaculação retrógrada, ou seja, o esperma no lugar de vir para fora vai para a bexiga e depois quando urinam, a urina até tem um aspecto mais ou menos turvo, o que não tem nada a ver com a infecção urinária, é só porque tem o esperma. Portanto, tranquilos quanto a isso, ok? Tranquilos quanto a isso. E o que é que acontece? Pensam, como a mulher não vê o esperma sair, pensou que ele estava a fingir o orgasmo, o que não é real. Porque se houver uma comunicação e as mulheres estão receptivas e preocupadas com têm parceiros que têm problemas da próstata ou que já fizeram cirurgia ou outras terapêuticas, e o problema não é a sexualidade para a maior parte delas, o problema é a maneira como eles encaram o problema. Isolam-se, metem-se no cantinho da cama, não querem falar sobre a parte da sexualidade. Mensagem, não amo, falo. Precisamente, deitam-se mais tarde para não se deitarem ao mesmo tempo da parceira, por isso inverteu-se o papel, enquanto até ali eram muitas vezes eles que queriam fazer amor, que faziam festinhas e elas se afastavam porque achavam que as festinhas era só para fazer amor e não lhes apetecia naquela altura, agora é ao contrário. Eles não fazem festinhas porque têm medo de fazer amor, têm medo de não conseguir ter ereção, têm medo de não conseguir de perder a ereção ou que a ereção seja mais fraca. Não tem problema, há várias técnicas para ultrapassar isto, até a intensidade e a força da ereção. Nós ensinamos muitas vezes, já aqui referimos, a anéis penianos, ao dedo em anel na base do pênis, há várias coisas que podem ajudar a ultrapassar. E há outras coisas químicas, já não é só Viagra, há muitas mais coisas. Precisamente por isso, por favor, não se isole, não se feche, não se ponha ali dentro de um casulo, num cantinho, porque estão os dois preocupados a coabitarem no mesmo espaço, os dois tristes porque não conseguem ter diálogo. Comuniquem, perguntem ao urologista, peçam ajuda e vão ver que conseguem ter uma vida afetiva e sexual muito mais satisfatória. Maria do Céu, depois há outra parte que é a questão da excitação, não correr quando o homem chega a casa para fazer amor, porque a mulher preparar-se para isso também, e há formas da própria mulher estimular sexualmente. Precisamente. Uma das principais queixas dos homens e também das mulheres é a diminuição da libido das mulheres e que não tem só a ver com a idade do homem ou da mulher, tem a ver com a idade da relação. Por isso, quando uma pessoa está muito apaixonada, de facto o desejo está aumentado, nós desejamos o que não temos, não é? Desejamos o vestido antes de o comprar e depois até nos esquecemos dele no roupeiro. Não é isso que acontece com o parceiro, nem com a parceira, mas pronto, e depois amamos aquilo que temos. Claro que ela diz, não me apetece nada fazer amor, como é que eu vou começar? Aqui já referimos numa fase inicial, resumindo e sendo assim sintética, as pessoas têm desejo, excitação e depois orgasmo. Mas infelizmente nem sempre é assim. Numa fase de duração da relação mais longa, o que é que acontece? Primeiro a pessoa tem de se deixar excitar, tem de se deixar envolver, depois de estar excitada é que tem desejo. Depois é que chega ao orgasmo. Não era isto que nós queríamos, mas é assim que funcionamos a maior parte das vezes. Mas há uns pequenitos truques que não têm efeitos secundários nenhuns e que podem melhorar imenso a sua relação com o parceiro. Há umas bolinhas, chamadas bolinhas de Benoit ou de Kegel, têm uma esferazinha, acho que não se consegue ouvir o barulho, têm de ser de silicone ou de plástico, depois de utilizadas, têm de ser lavadas com água e sabão, introduzem-se com um lubrificante dentro da vagina,
com esta argolinha do lado de fora, contrai-se os músculos do períneo, que ajuda também a fortalecer, que é bom para não ter incontinência urinária quando for velhinha, e também é bom para aumentar a sexualidade e a intensidade do orgasmo, tanto no homem como na mulher. Introduz e puxa por aqui, e depois anda 5 a 10 minutos com as bolinhas dentro da vagina. Como isto tem um movimento que não é homogéneo, depende de como se movimentar, a parede anterior ou superior da vagina tem umas terminações do clitóris, que muitos chamam o ponto G ou o ponto J, não é? E essas terminações são estimuladas com estas bolinhas que movimentam irregularmente e produzem alguma vibração na parede da vagina. E então aumentam-lhe o quê? O desejo. Porquê? Porque excitam. Então o que é que acontece? Eu peço desculpa do termo e é em sentido figurado. Não vale tirar só este bocadinho quando disse, para depois dizerem que eu disse o que eu não disse. Está bem? Por favor. E depois é quase que os violam, não é? Mas tem de ver... Atenção, isto aqui está em sentido figurado, que é para Deus não haver dúvidas, ok? É quase, por isso, a relação que tem é que muitos dos homens, quando chegam a casa, dizem: não quero fazer amor, nunca têm desejo. Aqui é ao contrário, tem de conhecer o parceiro, ver se ele de facto está em fase de lhe apetecer fazer amor e que o seu desejo é que está diminuído, e aí, se ele vir que tem muito mais estímulo, a relação é muito melhor e para si também é muito mais gratificante. E para aquelas senhoras, meninas que não têm homem, mas querem ser excitadas e querem também ter orgasmo, depois tem mais um objeto. Aliás, eu penso que ele já mostrou isto aqui uma vez. Aqueles que estão sozinhos, ou também pode ser acompanhados, não é? Pode ser uma maneira de estimular também a relação. Podem usar, isto é pouco mais do que um batom, estimulam a nível do clitóris, põe um bocadinho lubrificante, não muito, e faz uma vibração, não se consegue também ouvir o barulho, e põe as bolinhas dentro da vagina. Acredite, vai ter um orgasmo fantástico. Pode usar na bolsa dos cosméticos e eles, porque não, até do material tabaco. Não se esqueça do que a Maria do Céu disse: a maior parte dos divórcios acontece depois do verão. Portanto, é bom que você, a parceira ou vice-versa, se mantenham satisfeitos durante este período. Já sabe que está com o Desejo Imediato, sabe também que o programa tem um mail dedicado, que é desejoimediato.gmail.com. Você pode colocar questões, discordar, fazer sugestões, o que você quiser. Sabe que isso só ajuda depois a melhorar o programa. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Eu e você encontrarmos na segunda-feira às 8 da manhã. Em todo caso, tenha um grande fim de semana e não se esqueça das dicas da Maria do Céu. E não se esqueça que o orgasmo melhora o humor, queima calorias e prepara para o verão. Precisamente. É isso. Então, até segunda-feira, tenha um grande fim de semana novamente.